Olá, boa tarde. Aqui Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar sobre tendinopatia no tríceps. Tríceps é esse músculo que a gente usa para esticar o braço. Quando o músculo contrai, ele puxa o braço, puxa o antebraço, né? Do braço para o antebraço, puxa o cotovelo e o braço estica. Então, é questão de fraqueza e dor para esticar o braço. Esse vídeo de hoje, era para ter sido uma live ontem, mas por causa do temporal que aconteceu aqui em Cascavel, foi um tornado que aconteceu aqui, estava oscilando internet, luz, e aí para não comprometer a transmissão, eu optei em gravar, não fazer a transmissão ontem e gravar hoje. E estou colocando esse vídeo aqui. A origem desse vídeo, a solicitação foi do Eric, da Marisa, Viviane, Solange e Lucimara, que colocou no chat de ontem, que seria a live, sobre fraqueza nas pernas. É uma relação direta com a coluna vertebral, quando a coluna comprime os nervos. A fraqueza no tríceps também. Então, tudo que causa dor, tudo que causa fraqueza, causa alteração no controle de força e movimento está relacionado à coluna. Quando a coluna, no caso do tríceps, região cervical. Coluna cervical, as vértebras aproximam, comprimem os nervos, provocando alteração de sensibilidade, a dor, provocando também um bloqueio parcial dos nervos e aí começa a perder a força. Então, comprime o nervo é como se fosse uma mangueira de combustível. Como o carro, você pode estar com o tanque de combustível do carro cheio, só que se a mangueira de combustível estiver sendo bloqueada, apertando, alguma coisa apertando e reduzindo a passagem do combustível, o motor perde força. Nesse caso, o motor é o músculo. O cérebro manda o estímulo, manda o sinal, o nervo conduz, o nervo traz o estímulo até o braço e o músculo faz força, o movimento acontece, tem a força no braço. Se a coluna comprime o nervo, perde força no braço. E está relacionado à coluna cervical. Não é problema no músculo, é problema na compressão do nervo. Então, o Eric, ele pediu para eu falar sobre tendinopatia no tríceps. Tendinite, tendinopatia é semelhante, né? Muda a forma de escrever, mas é o mesmo significado. É uma alteração no tendão. Ele colocou, tenho em ambos os braços. A Marisa também, ela pediu para falar sobre o assunto. Viviane tem derrame no braço direito, sentia fraqueza e dificuldade para segurar até um copo. A Solange, ela colocou que ela vive na Espanha, ela tem dor na curva do ombro, que desce pelo braço para as mãos. Outras vezes sobe para a nuca. Também é a coluna comprimindo. E hoje descendo para a escápula, mas sinto dor também em toda essa região, desde a clavícula ao respirar fundo. Então, quando a pessoa respira fundo, as vértebras se movimentam, as do tórax abrem e as do pescoço elas fecham, elas se aproximam, fecham ou aproximam. Então, toda vez que respira, que você enche o pulmão de ar ou solta o ar, encheu o pulmão de ar, as vértebras torácicas se afastam. Soltou o ar, elas se aproximam. Já na cervical é diferente. Toda vez que você enche o pulmão de ar, a vértebra cervical aproxima. E quando você solta o ar, ela se afasta. Porque tem músculos do pescoço que ajudam a abrir o tórax para encher o pulmão de ar. E aí ela escreveu, fui ao médico, tomei anti-inflamatório, mas no dia seguinte, ao acabar os 5 dias do remédio, voltou tudo. Posso fazer estes alongamentos? Deve fazer estes alongamentos que eu oriento aqui,
porque eles vão te ajudar a afastar as vértebras, descomprimir os nervos e parar de machucar os nervos, parar de sentir as dores. E aí ela colocou, a Solange colocou também, qual exercício fazer para braço gordo, braço inchado? O tempo que eu trabalhei diretamente, 3 anos de projeto com pacientes de câncer que tinham linfedema, o linfedema foi diminuindo, quer dizer, o braço foi desinchando ao liberar as aderências, liberar tensões, diminuir tensão na região dos ombros e facilitar o escoamento dos líquidos, o retorno dos líquidos, para que o excesso de líquido seja eliminado. Tá? E tem como recuperar com qual exercício? Eu vou mostrar exercícios também hoje. E a Lucimara que falou, eu estou com fraqueza nas pernas terrível, não consigo nem mais andar de bicicleta, estou desesperada. Não tenha o desespero, cuida da coluna. Os exercícios, o que leva ao problema? O que leva a uma tendinite no tríceps? O que leva à fraqueza no braço? O que leva a pessoa a ter fraqueza nas pernas? Eu já atendi pessoas com todos esses problemas e muitos outros. O que leva a isso é a aproximação das vértebras, compressão dos nervos. Mas isso acontece por quê? É a maneira como deita, levanta, escova os dentes, coloca a roupa, tira a roupa, senta, dirige, vai para o trabalho, volta para casa, a maneira como dorme, tudo influencia. Então, a maneira como você se movimenta, isto é, a maneira que você usa o corpo, faz com que, com o passar dos anos, usando o corpo de uma maneira que não é adequada, que por causa de tensões, né, você usa o corpo, você aprende a usar o corpo para conseguir fazer aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. A falta de orientação, a falta de alongamento, a falta de determinados cuidados que você não conhece, que você não sabe, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui toda segunda e quarta-feira para explicar alguma coisa que é com o intuito de ajudar as pessoas a principalmente entenderem o motivo pelo qual as dores aparecem. Que não adianta eu chegar aqui e falar simplesmente, faça esse exercício que é bom para isso. Você vai fazer, mas e o restante do que você faz, que é a causa? Se você não souber a causa e não parar de usar o corpo, não parar de fazer aquilo que causa lesão, você só fazer o exercício não vai ser você não vai ter a recuperação que precisa. Então, é importante entender a causa, entender o que leva o corpo a apresentar os problemas, porque aí você vai deixando de usar o corpo, de fazer essas atividades, e os exercícios vão fazer um efeito muito mais rápido, muito melhor, porque aí você deixa de sobrecarregar as suas articulações, os seus músculos, né? Vai deixando de fazer as atividades que causam a lesão e vai ter um resultado muito melhor praticando os nossos exercícios, praticando o alongamento em relaxamento, que não é só esticar o corpo, não. Você fazer alongamento, esticando, forçando, vai produzir tensão e vai ser igual um elástico. Você estica, volta. Eu digo isso, que o alongamento ele tem que ser em relaxamento e tem que desenvolver esse relaxamento, porque eu fui num curso, a PhD, a professora lá que estava dando o curso, o que ela fez? Ela foi mostrar um alongamento que ela fazia nos pacientes que era para o nervo ciático. Poderia ser para qualquer parte do corpo. E pediu alguém lá, dos alunos que estavam lá para aprender a técnica, alguém que se apresentasse para ela poder demonstrar. Aí fui eu. Eu era muito encurtado, eu deitei no chão, ela falou, deita aí no chão, pediu para eu levantar a perna, eu levantei, aí ela colocou o meu pé, fez a dorsiflexão, que é o mesmo de você levantar a ponta do pé do chão, e fez uma rotação interna, uma rotação que
mexeu com o meu pé, rodou a minha coxa, rodou a perna, né? Como se levasse um pé em direção ao outro. E aquilo causou dor e eu me contraí todo. Ela falou, mas o que está acontecendo? Por que você está se encolhendo? Eu falei, porque está doendo. Ela falou, mas não era para doer. Então, quando você faz algo que uma pessoa que tem bastante elasticidade, é bastante flexível, e ela faz esse alongamento com facilidade, mas uma pessoa que tem encurtamento, esse mesmo alongamento provoca dor. Então, por isso que o alongamento, aquilo que eu oriento, até por essa experiência, é alongamento em relaxamento. Você precisa aprender e praticar relaxamento para ter o efeito de recuperação no corpo. Muitas pessoas aí falam, para nervo ciático, para dores, não pode alongar. Não sabem usar o alongamento, aí não pode usar o alongamento mesmo para tratar as pessoas. Mas quando você tem essa experiência, essa experimentação, e começa a praticar o alongamento em relaxamento, aí você tem esse alongamento em relaxamento para resolver a maioria dos seus problemas, a maioria das dores. No caso do tríceps, especificamente o tríceps, é toda vez que você estica o braço. O cotovelo está dobrado, você estica o braço, o cotovelo fica reto, você está fazendo força com o tríceps. Do músculo tríceps para o osso tem o tendão. O tendão é como se fosse uma corda que liga o músculo ao osso. Quando você estica o braço, tem a contração do músculo, puxa o tendão puxa o osso, o braço estica. Então, esse movimento de esticar o braço, com a contração do tríceps, demanda também músculos, e como a Solange falou ali, da região da escápula. Uma pessoa perguntou sobre se o trapézio e a escápula eram a mesma coisa. Não, escápula é o osso, é essa pá, esse osso chato que tem aqui atrás. E o trapézio, ele faz a comunicação da escápula com o pescoço até a nuca, trapézio superior. O trapézio médio, ele pega da escápula para o meio, ali para a coluna, entre as escápulas, e o trapézio inferior, ele pega da escápula até perto dos rins. Ele faz um triângulo. Ele pega escápula, nuca, vai até lá perto dos rins. Então, essa musculatura, ela estabiliza, ela ajuda na estabilização do ombro para você ter força para esticar o braço. Quando a coluna comprime os nervos que vão para o ombro, vão para a escápula, vão para o trapézio e vão para o braço, apertou o nervo, a coluna apertou o nervo, machucou o nervo, esse nervo, ele ou vai ser parcialmente bloqueado, e aí vai perder força, ou vai machucar esse nervo, e ele vai continuar funcionando, e aí vem as dores. E dor no cotovelo, ou aqui na região do tendão, é coluna cervical. É a coluna cervical que causa a sensação de dor e a fraqueza também. Então pega ali a porção posterior do cotovelo. Limita os movimentos, porque quando a pessoa tem dor, quando ela tem fraqueza, ela não vai conseguir fazer os movimentos corretamente. Outra alteração é uma alteração no osso. Eu já tive isso por causa da coluna cervical, porque eu fazia também esse trabalho, de atendimento, e numa época que eu estava com um nível de estresse bem alto, eu estava sob muita tensão, e fazendo esse movimento, que o movimento da terapia manual que eu faço é utilizando muito o tríceps, utilizando muito essa musculatura aqui para esticar o braço, que é para fazer a terapia. E eu comecei a sentir dor nesse ossinho aqui do cotovelo, no epicôndilo lateral, e ele começou a formar um calo ósseo, começou a ter deposição de cálcio. Crescer o osso aqui, igual joanete no pé. O que eu fiz? A hora que eu percebi essa dor aqui, eu já tive dor aqui, eu já tive dor aqui atrás também.
E não era nada de tendinite, era questão de coluna cervical comprimir os nervos. Eu comecei a massagear aqui, a mobilizar. Quando eu falo massagem, mobilização, mobilizar o que é? Põe o dedo em cima do ponto, né, e faz movimentos em círculo para um lado, para o outro. Vai fazendo esses movimentos que vai aliviando a tensão do nervo. Quando eu fiz isso, fiz no trajeto do nervo até a região cervical. Fiz bastante o exercício de esticar o braço para baixo e inclinar a cabeça para o outro lado, para liberar a coluna cervical, os nervos aqui na cervical que estavam provocando dor e deposição de cálcio, um calo ósseo, como se fosse um joanete aqui no cotovelo. Reabsorveu o cálcio, parou a dor e eu continuei trabalhando normalmente. Mas eu sabia, se eu não soubesse, e essa informação eu estou te passando para que você também entenda e comece a saber o que fazer, porque aí, se eu não soubesse, eu poderia ter até parado de trabalhar, porque a dor ia se intensificar. Resolvi. E impede, às vezes, de pegar qualquer peso, até um copo d'água, como foi referência ali da pergunta de uma das pessoas. Foi aqui, a Viviane, que ela falou que dificuldade para segurar um copo, né? Então, um copo já provocava dor, dificuldade para segurar o copo, fraqueza e dor. E aí, falta de orientação, falta de saber isso que eu estou falando aqui, que poderia já ter resolvido antes, né? E aí, qual é na maioria das vezes, o que é orientado? Tem que fortalecer, tem que fazer fortalecimento porque está com fraqueza. O que é o fortalecimento? É colocar um pezinho, uma borracha, uma mola e falar para a pessoa fazer força levantando aquilo para fortalecer. Se já tem compressão de nervo porque está sob tensão, tem encurtamento, quanto mais fortalecer, mais vai comprimir o nervo, porque mais encolhe a musculatura. O músculo está fraco. Se ele está fraco, o esforço dele para fazer o mesmo movimento ou levantar o mesmo peso vai ser maior. Então, vai contrair mais para fazer aquele esforço na tentativa de fortalecer. Então, não faça fortalecimento fazendo esforço. Esforço repetitivo, ficar levantando um pezinho algumas vezes. Não faça isso, porque você vai, no médio e longo prazo, bloquear mais o nervo, lesionar mais e perder força ainda mais. Tá? O esforço e também a estimulação elétrica. Coloca lá eletrodos, dá choque para fortalecer, para recrutar fibras musculares para fortalecer. Isso vai causar retração. Cada vez que dá um choque, cada vez que tenta fortalecer fazendo esforço, vai encolher mais, vai retrair mais e aumentar a possibilidade de uma ruptura. Porque a tendinite ou a tendinopatia é quando o tendão começa a romper. Ele inflama, começa a romper as fibras. Por quê? O músculo está encurtado, o músculo está tenso e encurtado e tem fraqueza. Esse músculo, ele vai puxando o tendão, ele vai sobrecarregando o tendão e o tendão começa a romper fibras, começa a romper as suas fibras. E aí tem a tendinite ou a tendinopatia, que é o processo inflamatório. Para você parar de romper as fibras do tendão, faça alongamento em relaxamento para o músculo crescer, para o músculo expandir e não sobrecarregar o tendão, para diminuir a sobrecarga no tendão, para ele parar o processo inflamatório. Outra coisa, não use gelo. É muito comum a indicação de colocar gelo onde tem inflamação, aonde tem dor, onde está inchado. Coloca a bolsa de água quente atrás do pescoço, que você já vai aliviar a tensão dos nervos que saem da coluna para o braço. E aí você vai ter uma resposta melhor. E passa Vic Vaporub, gel de arnica, gelol, qualquer uma pomada dessas,
Eu falo para no pescoço, por ser mais suave, passar o Vick Vaporub. O gel de arnica, o Vick Vaporub também no braço. Você pode passar o gel de arnica, gelol, no local da dor. Isso vai melhorar muito mais aquele processo inflamatório. E fazer alongamento em relaxamento para parar a retração, para parar de encolher. Em função da dor você encolhe, em função da tensão do nervo e do músculo vai encolher também. Então, para aliviar essa tensão, essa retração, e para conseguir fazer com que as fibras que estão retraídas elas tenham um ganho de volume, faça alongamento em relaxamento. Você vai ver o seu músculo alongar, crescer, ele vai ganhar volume, porque as fibras que estavam encolhidas vão ter mais volume, você vai ter aumento de massa muscular. Não é a quantidade de fibras, mas é aquela fibra encolhida que ela expande, e essa fibra vai dar mais volume para a sua musculatura. Agora eu vou mostrar algumas atividades que são causadoras da tendinite no ombro, do tríceps. Uma das atividades é essa daqui, é a pessoa pegar um peso e empurrar. O que ela faz aqui? Ela vai levantar essa barra com pesos. Para levantar, para esticar o braço, usa o tríceps. Outro é esse. A pessoa abaixa, quando ela vai levantar, para conseguir levantar, ela tem que esticar o braço, esticar o cotovelo. Trabalha muito o tríceps. É uma das causas da tendinopatia, das rupturas. Aqui é a mesma coisa. Além de fazer força para esticar o braço, para levantar esse peso aqui, fazendo força com o tríceps, vai fazer muito esforço na região do pescoço. A tensão do esternocleidomastoide vai puxar a cabeça para baixo, o ombro sobe e a cabeça é puxada para baixo e vai comprimir a região cervical, comprimir os nervos que vão para o tríceps. E aqui também, não adianta ter ali um instrutor ou personal ajudando a levantar o braço. Quando ela esticar o braço levantando esse peso, por menor peso que seja, ela vai contrair o tríceps para esticar o braço, vai contrair o tríceps e vai sobrecarregar o tendão. E isso vai causar lesão no médio e longo prazo. E aí, quais exercícios fazer? Um dos exercícios que eu utilizo, que eu oriento é: deita de lado, coloca o braço de baixo esticado, palma da mão para cima, o braço de cima, você vai primeiro esticar ele para frente, depois você vai mudar o braço um pouquinho, a mão um pouquinho mais em direção à cabeça, depois mais um pouco, até que o braço chegue aqui, até encostar na orelha esse braço de cima. Você vai alongar essa estrutura aqui, que é o tríceps, e vai tirar a sobrecarga do tendão. E depois o braço vai voltando e vai até perto do joelho. Então a mão vai lá perto do joelho, parando a cada 10 centímetros, prestando atenção que alonga. Cada vez que você muda o braço de posição, vai alongar uma faixa da musculatura. Você pode observar que quando o braço vai em direção à cabeça, quanto mais em direção à cabeça, mais alonga anelar e dedo mínimo. Quando o braço está reto para frente, alonga o dedo médio mais do que os outros dedos. E quando o braço vem em direção ao joelho, ou abaixo da linha do ombro, em direção ao joelho, vai alongar o dedo indicador e vai alongar o polegar. Então, conforme vai mudando a mão de posição, o braço de posição, alonga uma faixa diferente no tríceps até lá nos dedos. Você faz de um lado, deita do outro lado, faz do outro lado também. São alguns minutos, você vai ficar ali 8, 10 minutos, 5 minutos fazendo isso e pode fazer um pouquinho por dia, não precisa fazer todos os dias. E outro exercício, que eu já falei muitas vezes aqui, é deitar em cima do braço.
Quando você deita sobre um braço, você alonga o trapézio. Aí o trapézio é o quê? É esse músculo aqui que vai. Escápula é esse osso que fica aqui atrás. Então, deitou em cima do braço, você vai alongar todo o trapézio. Você faz uma alavanca do braço com a escápula ali no ombro. A escápula ela é puxada e a escápula ela afasta da coluna, alongando o trapézio. Deita num braço, depois deita no outro, e aí você vai conseguindo aliviar a tensão da musculatura aqui do trapézio, alongar o tríceps bastante, vai alongar até os dedos na mão. E consegue alongar todo o trapézio. E dessa maneira vai abrindo espaço na coluna, porque quando você alonga o trapézio, alonga a musculatura que está ao lado da coluna, nesse exercício ou nesse, você alonga o trapézio e alonga a lateral da coluna, paravertebrais. E dessa maneira a coluna vai abrindo, os ossos da coluna, as vértebras, à medida que você vai alongando a musculatura que está ao lado da coluna, que vai até a coluna, as vértebras vão afastando, diminuindo a compressão dos nervos para que alivie a tensão de toda a musculatura. As vértebras vão afastando cada vez mais, parando de apertar os nervos, e dessa maneira você resolve a tendinopatia do tríceps, as dores e a fraqueza também. Toda segunda e quarta-feira, vídeos ao vivo. Toda segunda e quarta-feira aqui eu estou transmitindo ao vivo, só não ontem por causa do temporal e da oscilação de luz e internet, e aí eu gravei o vídeo para colocar hoje. Mas se esse assunto te interessa, se você tem algum tipo de dor, algo no corpo que não está bem, que está sentindo dor, está sentindo que tem um mau funcionamento, tem fraqueza, venha assistir os vídeos, acompanhe o canal, se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha com pessoas que você sabe que tem os problemas que eu falo aqui, que eu oriento aqui, o que causa, o que fazer, quais exercícios pode fazer. No site vivassemdor.com nós temos exercícios gratuitos, nós temos também programas de exercícios para que você consiga melhorar das dores fazendo exercícios em casa. Tem nossa equipe que dá suporte, eu e Veridiana ficamos aqui na sede, e Fernando, Beatriz, a Dilcineia e a Thalita fazem parte da nossa equipe e dão suporte para vocês também aqui no canal, nas redes sociais e também no WhatsApp. No contato do site você consegue enviar mensagem, aqui nos comentários, quando é o vídeo ao vivo é no chat, quando o vídeo é gravado ou depois da transmissão, você pode colocar nos comentários, e o que eu falo aqui é respondendo perguntas que vocês enviam, comentários que vocês fazem ou perguntas que vocês enviam. De acordo com as perguntas eu vou produzindo conteúdo. Então, um grande e forte abraço e participe toda segunda e quarta-feira aqui no canal. Até o próximo vídeo. Agora é segunda-feira o próximo. Até lá!